A SAV Brasil, a gente faz parte de uma aliança internacional de ONGs, que chama BirdLife International, que é essa aqui. É uma ONG inglesa, e que nem a gente conhece várias, tipo a WWF, do Pandinha, todo mundo já ouviu falar, que em todos os países ela chama WWF Brasil, WWF Angola, sei lá. A BirdLife, em cada país, eles têm uma ONG local, que a intenção é ser uma coisa de ação mais local mesmo. Então a gente faz parte dessa aliança deles, que está presente em 120 países. E só que a gente chama a SAV Brasil e a gente representa eles aqui, a gente segue todos os princípios deles, a gente foi fundado por causa deles, porque no ano 2000, como vocês sabem, o Brasil é um país com uma grande biodiversidade, e de aves o Brasil é o segundo, só a Colômbia que tem mais espécies de aves que o Brasil. E no ano 2000, essa situação do Brasil ter um monte de aves, só que é o primeiro do mundo em número de espécie ameaçada, são 166, e não tinha uma ONG que trabalhava especificamente com aves. Então a BirdLife iniciou um programa aqui de conservação, só que não era uma organização, eram eles atuando aqui através de um programa. Aí em 2004, eles incentivaram a virar uma organização, a ser fundada uma organização para ser o braço deles aqui no Brasil e desenvolver as atividades. Os ambientais da Mata Atlântica são divididos em 4 tipos. Aos serviços de suporte responsáveis pela manutenção e formação da fertilidade do solo e da produção de oxigênio. Aos serviços de provisão, que são responsáveis por prover madeira, fibras naturais, produtos medicinais e alimentos à nossa sociedade. Aos serviços de regulação, que são responsáveis por regular a qualidade do ar, do solo, da água, regular os fluxos dos rios, entre outros. E aos serviços culturais, são responsáveis por promover o desenvolvimento dos valores éticos, sociais, educacionais, culturais e históricos da nossa sociedade. Às vezes, quando a gente pensa em Mata Atlântica, por a gente morar em São Paulo, a gente acaba pensando mais aqui, mas também tem uma parte de Mata Atlântica muito importante do Nordeste, e um fator importante disso é que lá no Nordeste é onde a Mata Atlântica está mais destruída. Ela é muito valiosa, tem muito bicho que só ocorre lá, né, que são chamadas espécies endêmicas, que só existem lá, só que lá os fragmentos de mata são muito pequenos, ou seja, tem uma matinha num lugar, aí um lugar muito longe tem outra mata, então está muito fragmentado. Isso é uma situação super preocupante, não para as aves, mas para qualquer tipo de vida, assim. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de formações, pois, em toda sua extensão, é composta por uma série de ecossistemas cujos processos ecológicos se interligam, acompanhando as características climáticas das regiões onde ocorrem e tendo como elemento comum a exposição aos ventos úmidos que sopram do oceano. Nas regiões onde ainda existe, caracteriza-se pela vegetação exuberante, com acentuado higrofitismo. Há a presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa. Entre as espécies mais comuns, encontram-se algumas briófitas, cipós e orquídeas. Antigos da SAV, que é o da Serra do Urubu, que é representado por esse bichinho aqui, que é o pintor verdadeiro, que é onde a gente tem uma reserva, que chama Reserva Pedra Danta. É uma reserva que recebe visitação, no mês que vem vai ser inaugurado um jardim dos beija-flores, que é um lugar ótimo para avistar beija-flor, tem mais de 10 espécies lá de beija-flor. Então esse é um dos projetos principais que a gente trabalha. Cerca de 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica, são aproximadamente 120 milhões de pessoas, onde se reúnem pessoas de diversas descendências e também pessoas nativas, como os índios. Boa parte, sim, do foco, né, boa parte dessas aves ameaçadas estão na Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, nos últimos trabalhos realizados, consta que tem 800 espécies de aves endêmicas, que são da Mata Atlântica. Dessas 800, mais de 100 estão ameaçadas, ou seja, boa parte das espécies ameaçadas de aves do Brasil são da Mata Atlântica. E por que isso, né, essa questão da Mata Atlântica ter tantas espécies ameaçadas? Primeiramente porque é o bioma que pagou o preço de todos os ciclos econômicos do Brasil. Pedro Álvares, quando chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi derrubar uma árvore e fazer uma cruz. Então, já começou bem, começamos bem. Isso é legal. E foi a exploração do pau-brasil, depois o pau-brasil não ocorre em toda a Mata Atlântica, só num trecho aqui entre o Espírito Santo e a Bahia. Foi super devastado o pau-brasil, depois a cana, depois o café, caça, e
80% da população brasileira vive na Mata Atlântica, dentro do bioma Mata Atlântica. Tem um livro muito legal, não sei se vocês vão ter tempo de ler ou se tiver curiosidade de consultar, que é o A Ferro e a Fogo, do Harry Dean. Ele é baratinho, mas ele é difícil de encontrar. Ele conta essa história de devastação da Mata Atlântica, assim, é de chorar. Atlântica, com área total de 1.110.182 km², pertence a 13,04% do território nacional brasileiro. Além disso, sua maior parte fica na zona litoral, onde 70% da população mora. Hoje a Mata Atlântica, vocês devem ter visto dados da SOS Mata Atlântica, tem, dependendo da metodologia que você adotar, de 15% a 9%, né? Porque varia de metodologia, porque depende do tamanho do fragmento você vai considerar ou não. Dependendo, o fragmento muito pequeno não tem funcionalidade ecológica nenhuma, e fragmentos maiores têm funções ecológicas que ainda são preservadas, né? E a situação aqui em São Paulo, por incrível que pareça, a Mata Atlântica, nos lugares que está mais bem preservada é no estado de São Paulo. Pra vocês verem, né? Pra vocês verem a situação. E o porquê, né, está mais bem preservado em São Paulo. Vocês devem ter visto em geografia que nós estamos no Mar de Morros, né? São Paulo está no Mar de Morros. E é difícil acessar esses topos de morro. É difícil você desmatar o topo do morro, né? É difícil construir, devastar. Então, essa faixa da Serra do Mar, ela ainda se encontra preservada porque não conseguiu chegar ao equipamento para derrubar. E não tem tanto interesse econômico em plantar, em construir e tudo mais. E é o local onde está mais bem preservado. Embora seja menor que o bioma amazônico, sua biodiversidade é considerada a mais rica das apresentadas em florestas tropicais, pois possui um extraordinário número de espécies endêmicas, ou seja, que são encontradas apenas nesse bioma. Apesar de sua vasta biodiversidade, a situação da Mata Atlântica é extremamente grave, pois das 202 espécies de animais oficialmente consideradas ameaçadas de extinção, de acordo com o IBAMA, 171 estão presentes nesse bioma. Atualmente, restam menos de 7% de sua área original, o que a torna o nosso bioma mais devastado e ameaçado. Ela foi dizimada ao longo de 5 séculos de ocupação. Primeiro com a exploração do pau-brasil, posteriormente pelo plantio da cana-de-açúcar e café, e hoje em dia pela intensa ocupação urbana. Do período colonial aos dias de hoje, as florestas da Mata Atlântica estão reduzidas a 7% de sua cobertura original, com áreas específicas como as florestas de araucária, com apenas 1% da cobertura remanescente. A fauna da Mata Atlântica é bastante variada por conta da sua diversidade vegetativa. Muitas espécies estão em extinção, como os micos-leões, as lontras, as onças, tamanduás-bandeira e capivaras. Existem também um grande número de espécies endêmicas, ou seja, animais que só existem nesse tipo de bioma. Qual seria a mensagem que vocês falariam para conscientizar as pessoas sobre a Mata Atlântica? Olha, assim, tem várias campanhas que eu gosto, mas uma que qualquer árvore conta, assim, qualquer espaço importa, assim, e a gente tomar essa consciência que nós estamos na Mata Atlântica e tem coisa muito legal, muito incrível. Você não precisa se comover com o urso panda da China. Nós temos nossos ursos pandas aqui, as nossas bandeiras, e conhecer, tentar compreender e se apaixonar por eles e defender.